Olá, alunas e alunos, vamos começar a nossa aula sobre colocação pronominal. O que é a colocação pronominal? Então, esse é o nome de um conteúdo que nós temos nos estudos gramaticais da língua portuguesa. A colocação pronominal, ela se refere ao uso dos pronomes oblíquos átonos. Então, são aqueles pronomes que eles são acompanhados dos verbos. E nós vamos estudar como é a posição desses pronomes em relação aos verbos, tá? Então, são os pronomes na, no, lá, lo, o, a, tá? Alguns exemplos de verbos vamos ver aí na tela. Por exemplo, tirá-los. Olha aqui, tirá-los, tirar eles. Como não falamos tirar eles, vamos falar tirá-los. Porque o verbo tirar tem que ter alguém que tira e algo que será tirado. Exemplo, eu tirarei os garotos do campo. Então, eu é o agente dessa ação, alguém que vai tirar, e os meninos são o objeto deste verbo, tá? Tirar os meninos. É importante a gente saber que alguns pronomes, como os pronomes pessoais do caso reto, eles não vão ocupar este lugar do objeto direto ali. Então, tirar eles, mandar eles, amar eles. Para ocupar o lugar de objeto direto, nós vamos usar os pronomes oblíquos, átonos, tá? Que são esses aí. Então, em vez de falar tirar eles, tirar os meninos, tirar eles, eu vou falar tirá-los, tá? Com esses verbos reflexivos, eu me senti, eu senti-me ou eu me senti. Eu vou colocar o pronome antes ou depois do verbo, né? Tirar, eu vou os tirar ou tirá-los. Então, qual é o lugar correto destes pronomes? Eu coloco estes pronomes antes ou depois. Aqui tá depois, aqui tá antes do verbo, aqui tá acrescido do N, enviaram-na. Enviaram a carta para a mulher. Enviaram-na para a mulher. O na está substituindo a carta. Enviaram a carta, enviaram-na. Por que tem o N e não enviaram lá, ou enviaram a, ou a enviaram? Então, ó, uma curiosidade, quando o verbo termina com M, se eu tiver um pronome oblíquo logo em seguida, eu vou usar o N, tá? E esse M é o som nasal. Som nasal é isso aqui, ó. Mamãe, mamãe. Isso é som nasal, tá? Fica engraçado, mas é isso mesmo, é para vocês entenderem. Olha só, enviaram, enviaram. O som modifica porque ele é um som nasal. Se eu tampo o nariz, ele vai sair diferente, tá? Olha só o põe aqui. Põe não tem M, mas é um som nasal. Põe, 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 põe. Então, observa, o som é nasal. Quando eu tenho um som nasal, o pronome oblíquo vai começar com N de neném, tá? Não, ficou uma bagunça aqui, né? Entregou-o, ou o entregou. Então, vamos começar a ver quando é que eu uso cada um. Primeiro, a gente tem que saber que a colocação pronominal tem 3 opções. Eu posso colocar esse pronome em 3 lugares diferentes. Quais são esses 3 lugares? Eu posso colocar o pronome depois do verbo. Lá depois do verbo eu posso colocar esse pronome, tá? Então, eu posso colocar aí, depois do verbo, ele vai ter o nome de ênclise. Quando eu coloco antes do verbo, eu dou o nome de próclise, tipo pré-vestibular, pré-natal, né?
é aquilo que vem antes, prefixo, prenome. O próclise é também o que vem antes, tá? Então, antes do verbo. Ênclise, depois do verbo. E o que vem no meio, é a mesóclise, tá? Vai vir no meio do verbo. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí? Olha lá. Depois do verbo, então, em vez de eu falar com vocês, me faça um favor, eu vou falar faça-me um favor, tá? Antes do verbo, me apertem, em vez de apertem-me. Em vez desse pronome estar aqui depois do verbo, ele vai estar antes, tá? E a mesóclise é quando está no meio do verbo. Olha só, dar-ei, darei. Darei um bonito livro de presente. Mas aí eu pico esse verbo bem no meio para colocar um pronome. Isso aqui é mesóclise. Aí vira dar-lhe-ei um bonito livro de presente. Então, nós já sabemos que eu tenho 3 possibilidades para colocar o pronome. Então, posso colocar ele primeiro, antes do verbo, né? Pré, aquilo que vem antes, é a próclise, tá? Depois do verbo é ênclise. E no meio, mesóclise. Vamos ver quando é que usa cada um. A ênclise, ela é a regra padrão, tá bom? Ela é a regra geral da língua portuguesa. Então, no geral, se você tiver dúvida, você vai colocar o pronome sempre depois do verbo, tá? É a regra geral da gramática da língua portuguesa, tá bom? Quando é que eu vou usar a ênclise sem erro, sem ter dúvida? No início das frases. Sempre no início das frases você vai usar o verbo e depois o pronome, tá? Então, vai ficar assim, ó. Empreste-me o livro de português, Vânia. E também no início das orações. Então, às vezes, tá no meio da frase. Olha aqui, olha essa frase aqui no final da página. Observe que o pronome tá bem aqui no meio. Tá aqui no meio da frase. Mas eu tenho uma vírgula aqui, ó. Como eu tenho uma vírgula, eu tenho uma oração, não gosto de barulho, e eu tenho uma outra oração. Entregue-me o controle agora. A vírgula, ela dá início a uma nova oração, como nesse momento aqui. Nesse sentido, a vírgula é como se fosse um sinal de um começo, tá? Então, é como se estivesse começando uma frase, tá? E é como você está começando uma oração. Começou uma oração, começou uma frase, você vai usar o pronome depois do verbo. Então, vai ficar assim, ó. Entregue-me o controle agora, tá? Mesmo que eu tenha uma oração antes, como não gosto de barulho. Entregue-me o controle agora. Comporte-se, passe-me o sal, empreste-me o livro. Início de frase ou início de oração, o pronome vai lá para depois do verbo. A prioridade é o verbo, tá? Quando é então que eu uso a próclise, né? O que acontece que eu trago esse pronome para frente? São algumas palavras que terão antes do verbo. Observe que lá no slide anterior, eu falei com vocês que quando você está no início da frase, o pronome vem depois. Por quê? Porque se o verbo está no início da frase, não tem nada antes do verbo. É ele que está começando a frase. Depois da vírgula começando uma oração, é como se não tivesse nada depois do verbo. Está antes do verbo. Para que o pronome venha para frente, tem que ter algo antes do verbo, que é o que a gente chama de um imã. Existem palavras que são imãs, tá? Então, essas palavras, elas vão trazer o pronome para antes do verbo. Então, é um imã mesmo, e esse imã vai puxar. O que seria um imã? Vamos ver, então? Um imã seria uma palavra de sentido negativo, advérbios trazem o pronome para frente do verbo, pronome indefinido, pouco, ninguém, alguém, nada, todo mundo. Eu não defino, né, esse nome, então é indefinido. E os pronomes relativos, que, qual, cuja, onde, tá? E algumas conjunções, essas conjunções como quando, que, enquanto, o mas puxa também, tá?
como, veja que todas que tem o que puxou para frente. Agora, olha que interessante, algumas que a gente precisa saber. Palavras de sentido negativo. Eu coloquei aqui as mais importantes, tá? O não, o mas, que são palavras comuns que a gente usa direto no texto, o que, o se. Gravem essas, porque essas são as mais comuns. Enquanto, mesmo que, à medida que, nem sempre usamos. Mas o não, o que, o se e o próprio mas, a gente usa muito essas palavras. Então, a gente tem que saber. Usei essas palavras, o pronome oblíquo átono, esse pronome, ele vem para frente do verbo, tá? Então, eu não falo, por exemplo, não entregue-me. O não é o ima, ele vai puxar o me para perto dele, aí vai virar não me entregue, tá? Então tem palavras que são imas, que vão puxar o pronome para pertinho delas e por isso o pronome vai ficar antes do verbo. Não me desaponte, não me responda, não me desobedeça, tá? E tantas outras palavras que tem aqui, nada, nunca, jamais, ninguém. E eu repeti um nada aqui. Advérbios têm noção de tempo, sempre tem noção, além do tempo, de lugar, lá, de intensidade, muito pouco, de possibilidade, de afirmação. Essas palavras que são acessórias na frase, tá? São acessórios. Então, a frase, o que é essencial? O sujeito, o verbo e o objeto. Essas três partes são essenciais. O que vem para além disso é o que a gente chama de acessório. Por que essas partes são essenciais? Porque primeiro eu olho para o verbo. Então, eu pego qualquer verbo. Verbo sorrir. O que o verbo sorrir exige? Exige alguém para sorrir. A menina sorri. Pronto. Eu não preciso de mais nada na frase, ela está completa. É igual o verbo voar, precisa de alguém que voe. O pássaro voou. Pronto, a frase está completa. Se o pássaro voou ontem, hoje, em cima da colina, sobre o mar, sob a ponte, isso aí não é uma necessidade do verbo. Termo essencial é aquele que o verbo exige. Se não é uma necessidade do verbo, então, por exemplo, o verbo beber. Eu vou precisar de alguém que beba e o que vai ser bebido, né? Então, a mãe bebeu a água. Tudo isso é essencial. O beber, a mãe, porque beber precisa de alguém que vai beber, a mãe bebeu. Bebe o quê? A água, pronto, essencial. A mãe bebeu água na cozinha, ontem, de madrugada. Realmente a mãe bebeu a água. Certamente a mãe bebeu água. A mãe bebeu água, sim. Isso não é termo essencial mais, tá? O que não é termo essencial são os advérbios. E aí tem outros termos essenciais, tá? Mas os advérbios são os mais comuns. E os advérbios, eles puxam o pronome para antes do verbo. Agora vamos ver a mesóclise. Então, olha só a mesóclise, gente. A mesóclise, ela é aquilo que fica no meio do verbo. Não usamos mais mesóclise como usamos por muito tempo. Sabemos que a língua é viva, que a língua se transforma, gírias tomam conta do nosso convívio e estrangeirismos, palavras que a gente nem falava antes e que agora a gente já resetar e tantas outras aqui que agora eu não estou lembrando, mas que a gente utiliza o tempo todo, são palavras emprestadas de outras línguas. A mesóclise também é uma coisa nova que aconteceu na língua portuguesa porque ela caiu em desuso, tá? Nós tivemos um presidente que muita gente fazia meme com ele, que era o Temer, porque o Temer ele usava mesóclise. E aí algumas pessoas criavam posts com memes, justamente gozando aquilo, fazendo uma zoação, uma crítica de que na língua hoje nós não usamos tanto. Mas como é que se usa? Porque há alguns momentos formais que algumas pessoas optam por usar mesóclise, porque ela é muito formal, tá?
Então, por exemplo, você vai escrever um artigo junto com o professor, né? Como na iniciação científica, por exemplo. Você vai escrever seu TCC, uma dissertação, um texto mais formal. Se você desejar usar Megasóclise, como é que você deve se fazer? Né? O que você vai fazer? Como você vai proceder? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é: eu uso mesóclise quando o verbo está no futuro. Essa é a regra. Se o verbo não está no futuro, eu não uso mesóclise. Então, olha só, eu mandarei flores para você, tá? Aqui é mesóclise. Eu vou partir no meio, mandarei. Eu vou pegar o mandar e o ei. Igualzinho tá aqui, ó. Eu já tinha partido aqui para vocês. Mandar e ei. E aí, no meio do mandar, eu pego sempre o verbo, tento fazer ele aqui no infinitivo, tá? Paro no R ou numa primeira parte dele e coloco finalmente o pronome no meio, tá? Mandar-lhe-ei. Eu mandarei flores a você. Lembrando que o lhe significa a você, tá? O lhe é a você. Escreve isso aí e grava. Então, mandar-lhe-ei. Eu mandarei a você flores no seu aniversário, tá? Olha aqui embaixo. Levarão. Levarão ele para o hospital à força. Levarão o homem para o hospital à força. Como é que vai ficar? Levar e o ão. Aí vai ter o levar, levá-lo-ão. Fica estranho, diferente, mas está correto, tá? Caso você opte por usar mesóclise em alguma situação muito formal. Mandaria flores. Levarão eles. Mandarei flores. Então, você vai parar no verbo, quando ele estiver no infinitivo, mandar e o ia. Porque mandaria, a gente chama o futuro do pretérito, né? Lá no passado, isso poderia acontecer. Lá no passado, ontem, eu ia te mandar flores. Ah, eu mandaria flores, mas agora, nesse momento, eu não mando mais. Então, no passado, seria uma possibilidade para que aquilo acontecesse no futuro. Por isso que a gente chama futuro do pretérito, tá? É o futuro lá do passado. Lá no passado foi futuro. E aí, eu uso a mesóclise, tá bom? Então, vamos gravar isso aí, que eu uso a mesóclise quando o verbo está no futuro, tá bom? Então, mandarei, mandaria, levarão. Agora, lembrando a regra mais importante, que é toda vez que eu tenho uma palavra que é imã, independente se eu puder usar mesóclise ou não, se eu tiver uma palavra que é imã, que vai puxar o pronome, essa regra é mais importante, tem um peso maior. Você esquece as outras e essa fica valendo. Então, olha lá, eu mandarei flores, mas se eu trouxer uma palavra imã como não, aí vai ficar não e mandarei flores, tá? Vale a regra do imã, a palavra que puxa o pronome para perto dela. Jamais lhe mandaria flores. Nunca o levarão para o hospital à força. Então, é isso que vocês têm que saber, tá? Ínclise, regra geral, pronome depois do verbo. Próclise, pronome antes do verbo, só acontece se eu tiver alguma palavra antes do verbo que puxe o pronome para frente, tá? E mesóclise é quando esse pronome vem no meio do verbo. Então, aqui tem alguns exercícios que nós vamos fazer juntos na próxima aula. Beijos e até lá!